Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, espero que sim, espero que estejam se cuidando. E esse vídeo aqui eu estou fazendo para compartilhar com vocês uma pesquisa que eu fiz então sobre o Covid-19, a doença, causada por esse vírus, coronavírus. Então, eu fiz uma pesquisa de como se cuidar em relação a ele para não pegar esse vírus, ok? E eu vou então basicamente ler parte da pesquisa que eu fiz e comentando algumas coisas. Basicamente será uma leitura junto com vocês desse texto, porque às vezes algumas pessoas preferem alguém falando do que realmente ler um texto muito longo. Então talvez tenha alguma serventia. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link do PDF para ser baixado. O PDF às vezes eu vou atualizar com mais coisas novas e vou deixar também outros links, como de biólogos, do Drauzio Varela, mostrando como se lava a mão, por exemplo. Então é isso. Vamos lá. Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre prevenção. Essa imagem aqui foi feita pelos meus amigos da WebNext, uma empresa, em cima do texto que eu fiz. Então, alguns modos aqui de se prevenir. Então, a maneira mais comum de se prevenir em relação a esse tipo de vírus e outros vírus da gripe também é lavar bem as mãos, né? Várias vezes ao dia com sabão ou álcool gel, pelo menos 60%, de 60 a 70 ou um pouquinho mais. É dito que é preferível, na verdade, lavar a mão com sabão. E um modo de lavar a mão esfregando os dedos assim, entre os dedos, depois altera nesse ponto, depois para esse ponto. Você também lave as costas da mão, mais ou menos assim. Lave também o punho. O dedão também é importante lavar, normalmente se lava assim. Faz assim então. E também a ponta dos dedos, fazendo algo parecido com isso assim. Muito bem, mas aqui no link vai ter um vídeo do Drauzio Varela ensinando como se lava a mão e um link também de como lavar a mão direitinho. Às vezes pode ser feito com água quente também, por exemplo, você pode ir para o chuveiro e lavar a mão no chuveiro de água quente, se estiver em casa. Ok? É importante também lavar a parte que você pega para ligar a água, né? Antes, pois ali pode estar contaminado também. E muito bem. Então aqui temos essa imagem, como lavar a mão corretamente, com bastante água, né? Primeiro você lava um pouco a mão, depois você lava a mão, e também é dito para deixar pelo menos 20 segundos o sabão na mão. Então, esfrega a palma das mãos, né? As costas da mão também aqui, os dedos, então nessas partes do dedo aqui, as partes laterais, ok? As unhas também e o punho. O dedão também, não esquece do dedão. Tá bom. Então, essa aqui é uma imagem. E por que o coronavírus ele é perigoso? O que acontece é que ele tem uma grande facilidade de transmissão dele. Ele passa muito rápido de uma pessoa para outra. Apesar da maioria dos casos não ser fatal, pelo fato dele se transmitir muito rápido, ele acaba pegando um grande número de pessoas e nesse grande número de pessoas, mesmo que a mortalidade seja baixa, 3% mais ou menos, é o que é dito, quando você alcança um número muito grande, essa quantidade fica alta, né? Então, por exemplo, o Brasil tem 180 e poucos milhões de pessoas, então quando você tem um vírus que tem uma grande capacidade de transmissão, ele acaba ao longo do tempo infectando muitas pessoas. Em especial grupos de risco, idosos, pessoas de maior idade, acabam sendo mais suscetíveis a ter problemas com essa doença.
Então aqui tem vários pontos de prevenção que eu vou ler com vocês. Então primeiro é lavar a mão corretamente. Então começar molhando a mão, como eu falei, fechar a torneira, colocar sabão, esfregar bem, lavar o pulso, a ponta dos dedos, entre os dedos, né? Dedão, as costas da mão e pelo menos durante 20 segundos. E depois lavar a mão em água corrente. É importante lembrar que anéis e pulseiras, relógios também podem conter sujeira. Então pode ser bom não usar isso, se possível. Quando você abre a torneira para abrir a água, é bom também você lavar antes a parte da torneira. E uma coisa importante também, quando for espirrar ou tossir, é não usar a mão. Não tapar a mão assim, na mão. Geralmente indicam da gente usar a parte aqui do antebraço, né? Essa junta aqui. Então, quando você for espirrar, espirrar assim. Ou para espirrar. É importante evitar também contato com pessoas doentes, né? Pois elas podem espirrar ou tossir e passar por meio dessas gotículas o vírus. Então, é importante sempre lavar a mão várias vezes ao dia, geralmente com sabão e água, né? Que é o preferível. Mas caso você esteja na rua e não tenha sabão, aí o mais prático é ter álcool em gel para passar nas mãos. Mas o ideal mesmo é um lugar que tenha sabão e água corrente. Como já falei também, pode ser importante usar a água quente, né? Dizem que é bom. Você pode abrir o chuveiro elétrico, mas a água normal da pia já serve. Aqui também, sempre que você sair de casa, lave a mão. E quando chegar em casa também. Especialmente quando chegar em casa da rua. Caso seja necessário ir para a rua, né? Porque o ideal é ficar em quarentena em casa e não sair. Se tiver pessoa que tem febre e sintomas respiratórios, que são alguns sintomas comuns ao Covid-19, é bom deixar as pessoas isoladas e não entrar em contato com elas, né? Pois pode ser fácil de pegar a doença. Então, em termos de álcool em gel, o mais comum de ser indicado é o de 70%. Mas é dito que no mínimo o de 60% também funciona. Mas como alguns dizem, lavar a mão com sabão é considerado igualmente bom ou melhor que usar o álcool, ok? Então, se você não tiver o álcool em gel para usar em casa, você pode lavar a mão, que pode ser considerado melhor ainda. E lavar a mão com água corrente também faz com que partículas de sujeira saiam da mão, né? Então, outra coisa importante é proteger as mucosas, proteger a boca, os olhos de contato com a mão. É só para dizer uma coisa, antes de fazer o vídeo aqui eu já lavei bem a mão durante 20 segundos ou mais e tal. Hoje também eu não saí de casa praticamente. Estou aqui em quarentena. E então, se você estiver na rua ou mesmo em casa, pode ser bom evitar tocar nos olhos ou na boca com a mão. Tocar no rosto em geral. Então, sair de casa em geral é bom evitar, só se for estritamente necessário. Ou se ainda não foi dispensado do trabalho, ou tem que ir para o médico, esse tipo de coisa. A outra dica é evitar aglomeração de pessoas. Muitas pessoas juntas. Ok? Nada de praia, cinema. Cinemas devem estar fechados agora, pelo menos no Rio de Janeiro. E também evitar lugares fechados com muitas pessoas. É bom também manter janelas e portas abertas dentro de casa para deixar o ar correr. Agora, em relação à doença, nós temos um sistema imune que trata de nos proteger. Então, uma coisa nós temos, se nós temos um bom sistema imune, eles podem ajudar a fazer com que nós não desenvolvamos os sintomas da doença. Então, uma coisa que é indicada para manter o sistema imune bom é dormir bem, né, se possível. Uma outra coisa importante
desinfetar superfícies que são muito tocadas, como celulares, maçanetas, tal, se você usa alguma caneta ou lapiseira para trabalhar também. Então pegar um desinfetante e passar nessas áreas. Aqui eu estou com a ideia de fazer o seguinte, fazer uma lista dos lugares mais tocados e todo dia, pelo menos uma vez ao dia, passar os desinfetantes nesses lugares. Ok? Você vai marcando, dando um xizinho do lado dos lugares que você limpou para não esquecer. Muito bem. Uma outra dica também especial para se tiver alguém contaminado na sua família, na residência onde você mora, é tentar não compartilhar talheres, pratos e copos. Aqui em casa, por exemplo, eu acabei comprando pratos separados para todo mundo aqui. A gente deixa separado esses pratos e copos. Uma outra dica é manter a distância das outras pessoas. O ideal, dizem, é no mínimo 1,5 metro. Então, tentar manter a distância dela, né, para caso ela tenha uma tosse ou então espirrar, não pegar em você. Agora, de novo aqui, limpar e desinfetar locais muito tocados diariamente. Mesas, interruptores de luz, né, onde acende a luz, telefone, portas de geladeira, celular e etc. Dizem que também é indicado não usar muito brincos, né, anéis, correntinha no pulso, pois eles podem também, caso tenha algum contato, manter o vírus ali. É importante limpar também os óculos e tal. Celular de novo. Uma outra coisa que eu pensei aqui é que pode ser importante você lavar as mãos bem também antes de dormir, pois enquanto nós dormimos, né, nós podemos eventualmente tocar no rosto enquanto dormimos. E também trocar de roupa regularmente. Muito bem. Então aqui tem um link de como lavar as mãos e eu vou deixar na descrição. Tá bom, agora falar um pouco sobre os sintomas do coronavírus e a porcentagem de cada um deles. Mas antes, mais uma imagem aqui para a gente forçar de novo, reforçar na nossa mente a prevenção. Então, evitar contato físico. Ele é muito fácil de ser transmitido, né? Então, tentar ficar longe das pessoas. Então, nada de como está nessa imagem aqui, todo mundo coladinho. De novo, evitar tocar no rosto, boca, olhos. Evitar também os apertos de mão, né? Abraço e beijo na pessoa. A gente pode demonstrar carinho falando com as pessoas nesse momento e não tanto tocando assim. E manter uma distância de 1,5 metro a 3 metros. Manter distante das pessoas, né? Pois espirro, tal, tosse podem passar o vírus. Então, aqui como eu tinha dito, não usar a mão para tampar a boca quando a gente for espirrar, tossir ou nariz, né? Usar o antebraço, então, usar essa parte aqui para espirrar. Então, a imagem bonitinha aqui da WebNext. Muito bem. Aqui, então, alguns dados. Esses dados foram tirados da Wikipedia em inglês. E lá tem as referências de onde eles tiraram, os links, tal, as pesquisas. Então, a maioria das pessoas talvez não apresente sintomas do resfriado. E talvez na gripe, né, do coronavírus, no resfriado. E isso, inclusive, é um dos perigos desse vírus de contaminação. É porque a pessoa, mesmo sem os sintomas, ela pode passar o vírus para outras pessoas. Então, quando ela apresentar sintomas, já pode ser um pouco tarde. Ela já pode estar passando aí o vírus para outras pessoas durante todo esse tempo. É dito também que crianças costumam ter sintomas mais leves que adultos. A gente praticamente não teve muitas mortes de crianças, só as contadas, pelo que eu sei. Então aqui tem a probabilidade de cada sintoma. Então, em primeiro lugar, febre, com 87,9% de pessoas. Em segundo lugar, tosse seca, com 67,7%. Dizem que essa febre é talvez maior que 38 graus, mais ou menos isso. Fadiga, cansaço, né, em 38%.
produção de catarro com 33%, falta de ar em 18%. Tá bom, e agora outros sintomas aqui que tem uma menor porcentagem, menor probabilidade de acontecer. Dor nos músculos ou nas juntas, dor de garganta, dor de cabeça, calafrios, náusea e vômito, né? Congestão nasal, diarreia aqui com 3,7%, tosse com sangue com 0,9%, e essa congestão conjuntival aqui, que é olhos vermelhos, né? Infeccionados. Então essas são as porcentagens. Então o mais comum é febre e tosse seca. Muito bem. Agora modos de se pegar essa doença. Né? Mas aqui de novo relembrando mais coisas da prevenção nessa imagem bonita. Então pessoas que têm febre e sintomas respiratórios, ou pessoas que tiveram contato com pessoas doentes, o ideal é ficar em isolamento. Como já dissemos antes, evitar aglomerações. Nada de festa, reuniões, muita gente, ou qualquer tipo de evento que possa aglomerar muitas pessoas em ambientes fechados. Então, igreja não, tentar usar plataformas online. Né? Muito bem. Então, modos de se passar essa doença, em geral, passando por gotículas e partículas de saliva, né? O toque com mão contaminada também. Então falar próximo a outra pessoa não é algo muito bom, por isso manter essa distância. E o vírus também pode ficar nos objetos. E há uma estimativa de 4 a 6 dias, na pior das hipóteses, depende do material em que o vírus está. Então, contato com muco, saliva, né, de boca de pessoas infectadas também pode passar o vírus. Então, se você está com a mão também com alguma gotícula, e colocar nos olhos, rosto ou nariz, você pode se infectar também. Sobre o período de incubação da doença, ele, segundo as pesquisas, costuma ser de 2 até 14 dias, com média de entre 5 e 6 dias. Esses valores aqui são os mais prováveis de você ter o vírus até começar a manifestar sintomas. Então, tem aqui uma pesquisa que eu fui atrás, que é considerado que se pegar o vírus a partir de partículas suspensas no ar, que é chamado de airborne transmission, ela é muito improvável. Então, por exemplo, se tiver uma rua muito vazia, provavelmente é improvável de você pegar pelo ar, apenas pelo vento, se tiver muito tempo que pessoas passaram ali. Ela é mais transmitida mesmo por contatos com superfícies ou gotículas expelidas. Mas existem algumas outras pesquisas recentes dizendo que se for uma alta concentração, como em aerosol, pode ter a transmissão por meio do ar. Tem um artigo que não foi revisado e que parece indicar isso. E aqui o link. Então, aqui, coronavírus pode ser transmitido por aerosol, uma concentração muito alta de ar. Ok? Agora vamos ver então algo sobre o grupo de risco. Os grupos de risco. E antes, relembrando aqui mais elementos de prevenção. Então é importante arejar os ambientes, manter as janelas abertas, né, como aqui, as portas, por exemplo, do quarto, para arejar o ambiente e ter circulação de ar. Então, como já foi dito, desinfetar a superfície, pegar desinfetante mesmo. E coisas que nós tocamos muito, como celulares, telefones, carteiras, talvez, maçaneta, corrimão, interruptores, botões. Então, desinfetar esses tipos de objetos. Mas então vamos voltar aqui a falar sobre alguns grupos de risco. Então, pessoas que têm problemas respiratórios, como asma, pressão alta, problemas de coração e diabetes. É necessário ter um cuidado mais especial ainda com essas pessoas, pois elas têm a maior probabilidade de ter sintomas muito pesados do coronavírus, do Covid-19. Então,
ter mais cuidado com essas pessoas. Então aqui mais algo de prevenção da universidade, é mais feito pela universidade que eu peguei aqui. Então nunca fica menos de 1 metro de outra pessoa, manter distância. Então mesmo tentar essa distância de 1 metro ou mais, 1,5 m, 2 metros, inclusive quando for fazer compras, ok? Mas agora vamos ver quando ir ao hospital. Muito bem. Então é considerado para não sobrecarregar o sistema público ou mesmo privado, hospitais particulares, além do perigo de transmissão, de ir para esses lugares, o ideal é ir apenas quando tiver algum sintoma que seja bastante sério. Por exemplo, no caso do Covid-19, ter problemas respiratórios, falta de ar, pois nesses casos pode ser necessário que a pessoa seja hospitalizada ou no mínimo observada. Inclusive algumas pessoas não conseguem respirar sozinhas e precisam então ser entubadas para poder respirar. Então, se tiver também febre de 38 graus ou dificuldade de respirar, ligar para 136. Okay. Aqui então nós vamos falar um pouco sobre porcentagem da população. Quem tem sintoma, quem não tem, e assim vai. E aqui então mais algo sobre prevenção, relembrando de novo, coisas que nós já vimos no primeiro tópico, mas nós vamos reforçar aqui. Considere que sua mão esteja sempre suja. Nunca leve a mão à boca, olhos ou nariz, ou então aos cabelos. Ok? Vamos falar então aqui sobre as porcentagens da população. Pessoas têm sintomas ou não. Então as pesquisas indicam que 80% da população costumam ter efeitos leves, como de gripes ou resfriados. Mas 20% dela chegam a apresentar problemas respiratórios e pulmonares. Então, o perigo aqui é mesmo que 80% da população tenha sintomas leves, esses 20% podem chegar a precisar ser observados por causa de problemas respiratórios. E o problema mesmo é que esse vírus ele passa muito fácil de uma pessoa para outra. E essa quantidade aqui, 20% de uma população grande, acaba sendo um grande número. Muito bem. Agora nós temos o ponto 7. Procedimentos caso alguém na casa onde você mora esteja infectado. Mas aqui antes vou relembrar outra coisa de cuidados. Então se você tem álcool em gel ou algum desinfetante, se você for dirigir, passe no volante, no freio de mão, na alavanca das marchas, na maçaneta para abrir a porta do carro, nos controles para abrir o vidro, no controle de rádio. Então limpe sempre isso e desinfete. Então, voltando aqui ao tópico, o procedimento de caso alguém seja infectado na casa. Então é importante que todos na casa façam quarentena durante 15 dias. Normalmente é 14 dias, mas 15 dias é ideal, porque a contagem pode não estar muito certinho. E dentro da casa, então, é importante que as pessoas não tenham contato entre elas mesmas. E tomem cuidado com a saúde para que não infectem uns aos outros. Então, no caso de alguém em casa com a doença, é importante ficar em quarentena, não sair de casa. E aqui também nós vamos ver a taxa de mortalidade por idade, 8º tópico. Relembrando mais uma coisa, caso você vá fazer compra, quando você chegar em casa, faça a limpeza das frutas, legumes, uma solução de água sanitária diluída. Geralmente é para cada 1 litro de água você colocar uma colher de sopa de água sanitária e deixar durante uns 15 minutos. Depois enxaguar com bastante água, isso para limpar os alimentos. Agora vamos voltar então a ver a taxa de mortalidade aproximada por idade. Então crianças com menos de 10 anos, parece que não tem, por enquanto, até no momento que estou fazendo esse vídeo, nenhuma fatalidade confirmada por causa desse vírus. De 10 até 40 anos, 0,2% de morte. Então mais ou menos baixo,
Mas lembrando que uma grande quantidade de pessoas infectadas faz esse número ser grande. De 40 até 49, 0,4% de pessoas com mortalidade. De 50 até 59, 1,3% de pessoas. De 60 até 69, 3,6% de pessoas. E a partir de 70 anos começa a ficar bem maior essa taxa. De 70 a 80 anos, 8% de pessoas. E mais de 80 anos, 14,8% de pessoas. Então, quanto a idade aumenta, maior fica a chance de mortalidade. Por isso, as pessoas de mais idade devem tomar muito mais cuidado. E há pessoas já trabalhando para montar a vacina para o coronavírus, para a doença. Mas essas vacinas podem demorar ainda pelo menos um ano. Nós vamos relembrar aqui de novo, mas um cuidado nós devemos ter. Então, se você comprou algum alimento em embalagem, tudo mais, comprou uma água lá fora, mesmo que você pegue água na geladeira, pode ser importante desinfetar, passar um desinfetante ou então álcool para limpar as embalagens. Então, em termos de vacinas, a consideração que ela pode durar até 18 meses, um ano e meio, né? Pelo menos um ano, até fazerem todos os testes que são necessários para tornar a vacina segura a ser passada à população. Agora, outra questão é usar máscara ou não, nosso ponto 10. Mais aqui cuidado, sempre que chegar em casa, tirar os sapatos, pois os sapatos eles podem conter também coisa, em especial se alguma pessoa cuspiu no chão, tá, ou algo assim. A superfície no chão também pode ter contato com o vírus. O ideal é trocar de roupa, deixar a roupa para lavar e sempre quando chegar em casa lavar as mãos, os braços até o cotovelo. E depois de lavar as mãos, você vai então nas portas que você abriu e desinfeta. Ok? Vamos ver então usar máscaras. Então, o uso de máscara em geral é recomendado para pessoas que têm suspeitas de ter o vírus e as pessoas que cuidam dela, mas não para o público em geral. Ou então para pessoas que tiverem tosse ou gripe. Usar também máscara, pois com tosse gotículas de saliva são expelidas pela boca. Então, pessoas que têm alergia ou então estão com algum problema, por exemplo, estomacal, que às vezes também gera tosse, como por exemplo refluxo, esse tipo de coisa. Agora, vamos relembrar mais algo aqui de cuidado e falar sobre o tempo de recuperação. Então, uma vez por dia é importante, ou com álcool, ou mesmo com desinfetante, não é necessário que seja estritamente o álcool, limpar as partes muito tocadas na casa. Torneiras, maçaneta das portas, chave de casa, do carro, celulares, tablet, e assim vai. O notebook, teclado do computador, mouse, e assim vai. Agora vamos ver então tempos de recuperação que são estimados. Então, para casos leves, aproximadamente 2 semanas é a média de recuperação. Para pessoas em estados críticos, as pesquisas indicam, essa pesquisa aqui foi tomada do Wikipedia em inglês, lá tem os links, de 3 a 6 semanas. Não quase um pouco menos de um mês a um pouco mais de um mês. E da transmissão até o desenvolvimento de um caso severo, um caso respiratório, que geralmente leva as pessoas a óbito, geralmente dura cerca de 1 semana. E das pessoas que tiveram fatalidade, que morreram, o tempo de transmissão até o fim geralmente dura de 2 semanas até 8 semanas. Muito bem. Agora conversaremos um pouco sobre compras. O que fazer com as compras? Mais uma vez, relembrando aqui casos de prevenção. Então, em caso de dúvida, se tiver achar que a mão está suja e tudo mais, lave as mãos. A melhor maneira de combater epidemias, como a gripe e mesmo o Covid-19, é lavar as mãos com bastante frequência. Ok?
Então vamos ver agora o que fazer em caso de compras. Então, caso há necessidade de fazer compras, caso não tenha alternativa de entregarem para você na casa, você ligar e entregarem, o ideal é que pessoas fora do grupo de risco que possam ir fazer as compras. Em geral, pessoas mais adultas, mais novas, né? Tentar evitar que pessoas idosas façam as compras. Ou pessoas de grupos de risco, pessoas com asma, diabetes, etc. É bom tentar pagar com cartão no lugar de dinheiro, para evitar contato com o atendente também com dinheiro que costuma ser sujo. Novamente, tentar ficar a uma distância de mais de 1,5 metro das pessoas durante as compras. Outra coisa é limpar e lavar as mãos, desinfetante ou então álcool, ou mesmo lavar a mão com água depois de fazer a compra. E caso toque o dinheiro especial, fazer também a limpeza das mãos. Caso use um cartão, também depois fazer uma limpeza do cartão. Então esses são os cuidados. Além do que nós já falamos anteriormente, né, de colocar as frutas e verduras com água sanitária para limpeza e também fazer a limpeza das embalagens. Agora, em termos de transporte e ônibus, que outros cuidados nós podemos ter? Muito bem, mas de novo, eu estou frisando aqui em todo o tópico cuidados que nós devemos ter com prevenção, reforçando bem esses elementos e usando imagens aqui. Então, entrando em casa, esse aqui foi a imagem que eu peguei no meu profile, que eu vi sendo compartilhada. Então, ao voltar em casa, tente tocar no mínimo possível nas coisas. É claro que você tem que, em geral, abrir a porta, né? Tocar nas chaves. Mas a primeira coisa que você fazer é ir se higienizar, lavar as mãos. É importante deixar também o sapato do lado de fora. Ele pode ter contato com gotículas de sujeira. E caso você tenha ido passear em algum lugar vazio, sem aglomeração com o seu animal de estimação, é importante limpar também as patas dele que tocam o chão. Em termos de roupas sujas, o ideal é, usou a roupa lá fora, entre, tire a roupa e coloque em uma sacola plástica. E lave também com alvejante, recomendado acima de 60. Ok? Itens que você usou na rua, como bolsas, mochilas, carteiras, chaves, etc. Tentar deixar num local também separado, perto da entrada. O ideal é lavar as mãos, mas se puder, melhor ainda é tomar um banho. E, é claro, lavar a mão e áreas expostas, né? Lavar punhos, rosto, etc., pescoço. Coisas que nós tocamos também bastante, como celular, óculos. Lavar, então, desinfetar com sabão, álcool, etc. Então, aqui, se você trouxe bolsas, né, embalagens, fazer aquele esquema da água sanitária. 1 litro, 20 ml, uma colher de sopa, para passar, então, nos materiais que você trouxer da rua. Ideal utilizando luvas. E a luva também, ou você pode jogar fora, ou então também limpar, lavar as luvas. Então aqui, nesse ponto, lembrando que não é possível fazer uma desinfecção total, né? O objetivo é reduzir os riscos. Então vamos voltar aqui a falar sobre o transporte, tópico do transporte. Se possível, tente ir aos locais a pé, tentando sempre manter a distância das pessoas. Ou então de bicicleta. Tente ir em locais próximos, então se for precisar comprar algo, tal, como mercados. E tente evitar transporte público. Transporte público pode ter aglomeração de pessoas e muitos locais onde as pessoas pegam com as mãos, que podem estar contaminadas. Então é importante abrir janelas ou incentivar a abertura de janelas. Por exemplo, se for pegar o Uber, o táxi, ou mesmo o ônibus,
apesar que alguns ônibus não têm janela, quer dizer, alguns ônibus usam janelas fechadas, né? Pois usam ar-condicionado e tal. Então é importante também você higienizar a mão antes de entrar no ônibus e depois de sair, se possível. Outra dica aqui é sentar o mais longe possível do motorista e de outros passageiros. Se possível, sentar um a cada 2 fileiras. Mas algumas vezes os ônibus são muito cheios e isso não é possível. Então, tentar também evitar o horário de pico, né, onde o ônibus geralmente está muito cheio. Se vocês puderem esperar um outro ônibus, por exemplo, tente fazer isso. Agora, no tópico 14, o que fazer dentro de casa. Vamos lá. Mais uma imagem aqui, com precauções. Isso aqui até bate também para coisas dentro de casa. Então, dormir em cama separada. O ideal é para não ter esse contato, né? Inclusive, de noite, às vezes, a pessoa pode tossir, caso tenha tosse e tal. O ideal é manter a distância, então dormir em camas separadas. Então, isso aqui é cuidados especiais para pessoas de grupos de risco. Então, é interessante também usar banheiros diferentes e sempre depois de usar, desinfetar, limpar o banheiro. Não compartilhar itens pessoais, né, como toalhas, talheres, copos. Como falei aqui em casa, por exemplo, nós separamos os copos, pratos e talheres. Novamente aqui, coisa que nós já falamos, é limpar e desinfetar diariamente superfícies de alto contato. Sofá, controle remoto de televisão, interruptores, mesas, encosto de cadeiras, etc. Tá bom. Uma outra dica é lavar roupas de cama e lençóis com maior frequência, mais do que antes. Novamente aqui, manter a distância e dormir em quartos separados. Outra dica é manter lugares ventilados. Usar ventilador, abrir janela, a porta, etc. E aqui a dica que nós falamos também para ligar para esse telefone 136 se houver mais de 38 graus de febre ou dificuldade de respirar. Tá bom. Não quebrar a quarentena caso tenha pessoas doentes em casa. 2 semanas ou melhor 15 dias. Pois às vezes a contagem de 14 dias, às vezes a pessoa pode sair antes, ou exatamente no dia 14. Então completados 14 dias, o ideal é 15 dias. Então, repetindo aqui coisas que nós já disse, ao entrar em casa, a primeira coisa a fazer é lavar a mão. E depois limpar a maçaneta com álcool ou detergente. Mesmo em casa, manter a distância de pelo menos 1,5 metro de outra pessoa da casa, dentro da casa. Retirar então sapatos, bolsas e mochilas e deixar do lado de fora da porta. Botar as roupas para lavar, já falamos sobre isso. Evitar áreas de uso comum, por exemplo, como piscina, etc. Playground, se for um apartamento e tal. Em termos de secar a mão, o ideal é papel toalha, aquele que você pode jogar fora, né? Mas se for com toalhas, que sejam com toalhas limpas. Troque então sempre as toalhas. Novamente, aqui coisa que já dissemos aqui, já disse umas 3 ou 4 vezes, sei lá. Limpar pontos muito usados dentro de casa. Maçanetas, interruptores de luz, portas de geladeira, micro-ondas, controle remoto. E pegar o desinfetante, então limpar. Por exemplo, aqueles desinfetantes que dizem matar 99% dos germes. Se não possível, também passar água ou sabão, se não tiver desinfetante. Ou então álcool gel. Se você não tiver uma luva para fazer essa limpeza, lave a mão sempre antes e depois de fazer essa desinfecção. E também lavar a luva, caso não a jogue fora. E usar luvas diferentes para o banheiro e para lavar louças do banheiro. Muito bem. Então aqui, algumas dicas para sair de casa. Ao sair, coloque uma jaqueta de manga longa, então para você ter menos contato, né, com possíveis
gotículas, caso outras pessoas estejam próximas de você. Prender o cabelo, como eu tenho feito aqui. Evitar usar brincos, né, coisas que podem, como anéis também, correntinhas que podem manter bactérias, germes, vírus nelas. Se estiver com gripe ou tosse, colocar uma máscara, né, para você evitar passar gotículas para outras pessoas. Como já falamos, evitar usar transporte público. Se você tiver um animal de estimação, tentar evitar que ele se esfregue em superfícies. E lembrar também de limpar as patas deles. Caso você tenha lencinhos de mão, por exemplo, para abrir portas e tal, você pode usar para abrir as maçanetas e tal. Depois jogar fora esses lenços que você usa para abrir as portas. Novamente, ao tossir e espirrar, não utilizar a mão, né? Ou então no ar. Lembrando aquela dica de usar essa parte aqui. Então, espirrar assim ou tossir aqui. Depois, é claro, limpar também essa área. Evitar usar dinheiro, né? Porque passa de muito mão em mão. Mas, se necessário, depois higienizar as mãos. Então, depois de tocar em superfícies fora de casa, sempre tentar então lavar as mãos, higienizar com álcool ou então com sabão e água corrente. Novamente, já dissemos, tentar evitar tocar o rosto antes então de limpar as mãos. E, novamente, frisando, manter a distância das pessoas. Muito bem. Agora, alguns cuidados que nós devemos ter em relação a usar carros. Então, alguns lugares para lembrar de limpar são o seguinte: limpar com desinfetante, né, sabão ou álcool. O volante, o freio de mão, as alavancas das marchas, tal, a maçaneta interna das portas, o controle dos vidros. Isso aqui nós já falamos, mas vamos repetir. E considerar também, para todos os efeitos, que a parte de fora do carro está contaminada. Depois, se possível, em casa, lavar a parte externa do carro. Muito bem. Aqui uma imagem em inglês que eu havia pego para compartilhar antes da WebNext ter feito aquelas imagens bacanas, estão lá em cima. Algumas dicas aqui para lidar com a doença. Então, nós já falamos, né? Em inglês é dormir apropriadamente. Então, dormir bem é importante porque ela pode melhorar o nosso sistema imunológico, assim tornando menos improvável de pegar a doença. Comer alimentos nutritivos e beber bastante água também para ajudar o nosso sistema imune. Tentar fazer exercício dentro de casa, se possível, se não, sem aglomeração em lugares vazios. Mas se sair de casa, se for necessário, se não tiver uma esteira, ou então exercícios para fazer dentro de casa, sempre ter aquele cuidado. Já falamos acima de lavar a mão, tomar banho, etc. Algumas pessoas podem também fazer meditação, se acalmar e tal. São coisas que podem ser interessantes para manter menos nível de estresse. Nós vamos voltar depois a um pouco essa parte de saúde mental. Então, aqui, mais coisas que podem evitar o contágio. Ficar em casa e evitar contato com outras pessoas. Lavar a mão por pelo menos 20 segundos com sabão e esfregar bem, né? Nós já conversamos sobre isso. Novamente, não é problema repetir isso. Então, cobrir. Aqui, ó, essa menininha aqui está cobrindo com a mão. Não pode. Cobrir então ou com pano ou então com as partes do braço. Não com a mão. Então aqui nós já falamos também desinfetar frequentemente locais tocados e superfícies. Ok? Evitar tocar nos olhos ou no rosto. Ok? E evitar compartilhar comida ou itens pessoais. Nós já falamos também pratos, toalhas, esse tipo de coisa. Agora vamos falar então sobre
alimentos e compras, nós já falamos um pouquinho em uma imagem, mas vamos repetir. Então, higienizar os alimentos ao chegar em casa. Como? Mergulhando frutas e verduras em solução com água sanitária diluída. Cada 1 litro de água, colocar uma colher de água sanitária. Deixar de molho durante 15 minutos. Depois enxaguar com bastante água corrente. E desinfectar embalagens, sacolas que serão armazenadas. Desinfetante ou álcool gel. Então isso já falamos, relembramos então. Agora alguns cuidados com animais de estimação pet. É considerado que os animais, a princípio, não foram vistos muitos casos de coronavírus passados para animais. Eu acho que foi um caso, um cachorro na China, em Wuhan, mas é uma quantidade muito pequena. E, em geral, considera que eles não são atingidos por esses vírus que estão afetando os humanos. Mas antes de falar sobre esse tópico aqui, mais uma imagem. Agora sobre cuidados em supermercados. Então, procurar vir ao supermercado sempre só uma pessoa da família. E tentar sempre uma pessoa que não seja de grupo de risco. Por exemplo, evitar idosos e pessoas com maior idade. Evitar vir com crianças, porque crianças podem tocar muito nas coisas, né? É difícil de controlar. Procurar ficar pelo menos a 1 metro, em geral pelo menos 1,5 metro, na verdade, das outras pessoas. Se tossir novamente, cobrir com o braço. Procurar pagar com cartão e não com dinheiro, para evitar a tocar com a operadora de caixa. Então isso aqui foi tomado de uma imagem na internet do supermercado aqui. Vamos lá. Então voltando a falar, entrando no tópico agora sobre animais de estimação. Então, em geral, animais de estimação não têm contraído o vírus. Parece que foi apenas um caso na China relatado. Então, realmente, em geral, a probabilidade de eles pegarem o coronavírus, como cães e tal, é muito pequena. Uma coisa que nós já falamos aqui em 2 pontos, mas repetimos, é desinfetar a pata dos animais depois de passear com ele. E tentar evitar que ele se esfregue nas superfícies, em geral cães também, esse tipo de coisa. Agora, estamos acabando, pessoal. Vamos falar aqui apenas um pouco sobre saúde mental, 2 tópicos apenas. 2 coisas que eu achei importantes. Primeiro, reduzir a leitura ou contato com notícias que podem causar ansiedade ou estresse. Então, as mídias sociais estão sendo bombardeadas então por mensagens em que tantas pessoas morreram, tantas pessoas foram infectadas e tal. Tentar, se a pessoa está com muito estresse e ansiedade, tentar manter um contato mínimo com essas notícias. Se for procurar informações, marcar um horário no dia para ler essas informações. Por exemplo, ir lá no Facebook, ir numa página de notícias, algum jornal que tenha notícias, tenha credibilidade, né? Tentar evitar as notícias falsas e repassar informações de WhatsApp que não tem critérios rígidos e sólidos para testar as notícias se são verdadeiras ou não. Então tente assim, no máximo 1 ou 2 vezes fixar para falar assim, não, agora eu vou ver notícias. Para não ficar o dia inteiro se alimentando de notícias ruins. Vamos lá. Agora, por fim, o 19º tópico, alguns cuidados especiais com grupos de risco em casa. Nós já falamos também dormir em quartos separados, usar banheiros de frente. Caso não seja possível limpar o banheiro depois de usar, desinfetando ele, não compartilhar toalhas, talheres e copos, e manter o quarto com alguma entrada de ar ventilando. É possível deixar, por exemplo, a porta fechada, mas, por exemplo, uma janela aberta e um ventilador. E eu vou deixar aqui embaixo também alguns links. Inclusive, deixa eu ver aqui. Passaram um link também, um PDF de
Caso tenha alguém infectado em casa, o que fazer? No fim, aqui esse arquivo vai ser colocado para download. Aqui embaixo também a descrição. E o link para download ele vai ser o link mais atualizado com essas dicas. Aqui então as imagens colocadas em azul, essa aqui é a quinta imagem. Os créditos são da Webnext. Eu usei também algumas imagens que eu peguei na internet, por exemplo aqui, Supermercado Joanim, então todo crédito a eles. E uma também da UFSC. Essa aqui eu peguei Salt Lake County, Departamento de Saúde. Essa aqui foi um colega meu que compartilhou nas redes sociais, mas eu não sei exatamente quem fez essa imagem para dar o crédito. Então, pessoal, terminamos aqui. Aqui embaixo tem alguns links que eu vou deixar na descrição. Alguns links do Átila Lamarino, que ele trabalha com essa parte de vírus. Do Drauzio Varela também. Alguns vídeos como lavar a mão. Aqui do Dr. Fernando Lemos também. Por exemplo, falou sobre álcool gel, né? Falou que sabão substitui e tal. E uma das fontes de pesquisa foram Wikipédia em inglês, que lá tem também os artigos científicos e tal listados no fim dela. Então, pessoal, esse vídeo foi um vídeo longo, bastante longo. Eu agradeço vocês por assistirem até aqui. Um abraço para vocês, então, e até a próxima.